Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia. Que bom ter a sua companhia mais uma vez comigo aqui no programa Em Tuas Mãos, na manhã deste domingo, início de semana, que nós possamos colocar nas mãos de Deus todas as nossas ações, as nossas atitudes, tudo aquilo que realizarmos ao longo dos próximos dias, que a nossa confiança, a nossa esperança esteja sempre nas mãos do Senhor. E é justamente sobre isso que a primeira leitura de hoje vem nos orientar, e eu já convido você para que juntos nós possamos ouvir a palavra de Deus. Leitura do livro do profeta Jeremias. Isto diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Como os cardos no deserto, ele não vê chegar a floração. Prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Por isso não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, e no próximo sábado, a Arquidiocese de Teresina vai promover o primeiro seminário arquidiocesano de iniciação à vida cristã. Você que é catequista, você que colabora com a catequese da sua paróquia, da sua comunidade, fique atento às informações a partir desta entrevista. Vamos acompanhar. Olá, no programa Em Tuas Mãos dessa semana, nós vamos conversar agora com a catequista Aldeci Dantas sobre o primeiro seminário arquidiocesano de iniciação à vida cristã, que vai acontecer no próximo dia 23 de fevereiro. Aldeci, muito bem-vinda ao programa Em Tuas Mãos. Obrigada pelo chamado, por estar aqui divulgando esse evento, que é muito importante para a nossa arquidiocese, para todas as pastorais que lidam, que servem a iniciação à vida cristã. Vamos começar então falando sobre os objetivos desse seminário, né? Qual é o principal objetivo desse evento? Bem, o objetivo principal é formar uma equipe de comissão de iniciação à vida cristã a nível de paróquias, né, para que, dentro de cada paróquia, essas comissões elas trabalhem unidas, em comunhão, para poder assim, implantar de forma mais eficaz o processo de inspiração catecumenal de iniciação à vida cristã. O que é que motivou a criação desse evento nessa magnitude, né, de seminário? Em primeiro lugar, em resposta à Assembleia Arquidiocesana, que aconteceu em 2015, e que foi escolhida, eleita por unanimidade, a iniciação à vida cristã como prioridade da Arquidiocese. E depois, no ano de 2017, aconteceu a 55ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, e que foi gerado o documento 107, que tem como título Iniciação à Vida Cristã, formar itinerário para formar discípulos missionários. E a gente, em resposta a isso, lá no documento pede que se crie a Comissão Arquidiocesana de Iniciação à Vida Cristã, para que cada paróquia crie a sua, como multiplicadores paroquiais, e a gente sentou e projetou esse evento. Qual é o público-alvo desse evento? São os catequistas? Não só os catequistas, mas todos os membros das pastorais, catequese, liturgia, pastoral familiar, pastoral do batismo, juventude e pastoral do dízimo. E os interessados, como eles podem participar, fazer as inscrições? Eles podem vir aqui no Paulo VI, na sala de catequese, para fazer suas inscrições, ou nas suas paróquias, nas secretarias paroquiais, que já foi enviado o material com a carta, fazendo o convite, colocando o local, o horário e uma ficha para os interessados se inscreverem. Aldeci, de que forma você acha que as comunidades, a catequese das comunidades, pode se beneficiar com esse seminário? É o seguinte, como nós vamos abordar
a importância da unidade dessas pastorais no trabalho da iniciação à vida cristã, porque nós sabemos que iniciar a vida cristã é um modo de viver, não é formar a pessoa, não é sacramentar a pessoa que procura a catequese, mas é fazer com que a pessoa assuma um modo de viver cristão. E com esse seminário nós vamos abordar catequese e liturgia, vamos abordar a importância dessas outras pastorais assumir esse projeto, porque a catequese não é a única pastoral responsável pela iniciação à vida cristã, ela está a serviço da iniciação à vida cristã, assim como as outras também estão a serviço. Então, toda assim, a arquidiocese, todas as comunidades vão se beneficiar, porque vão se aprofundar, vão entender melhor a importância do seu papel nesse processo. Então é isso, nós agradecemos a participação e a presença da catequista Aldeci Dantas conosco para falar sobre esse primeiro seminário arquidiocesano de iniciação à vida cristã. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, porque realmente a gente sabe a importância da iniciação à vida cristã, desse resgate, desse processo de inspiração à vida cristã, com a forma de inspiração catecumenal para a igreja nos dias de hoje. E agora nós vamos então acompanhar a história do casal Maria das Dores e Raimundo, esta família que faz parte do Santuário São Francisco de Assis, Forania Sudeste da Arquidiocese de Teresina. Juntos há quase 38 anos, o casal Maria das Dores, ou Dorinha, como ela prefere ser chamada, e Raimundo Nascimento se conheceram ainda na infância. Cresceram basicamente juntos no interior do Piauí. E quando Dorinha veio morar em Teresina, seu Raimundo veio logo atrás. Desde pequeno mesmo, eu com 12, ela com uns 8, nós já morávamos perto. E nesse tempo todo a gente foi crescendo, foi se aprofundando mais, gostando um do outro, sabe? E namoramos mais ou menos uns 8 anos. Aí, nesse intervalo, ela veio embora para Teresina e eu fiquei lá no Buriti dos Lopes. Na solidão. Mas aí, com o tempo, eu via que eu precisava vir atrás dela. Aí, vim para Teresina e com aquela dificuldade danada, e sem ter casa, sem ter nada, e era o problema, né? Até que um dia ela ganhou uma casa da Coab lá no Liceu 2, aí logo nós se ajeitamos para se casar. Depois de casados, eles tiveram 3 filhos, Fábio, Fabrícia e Fabiana. O casal sempre foi muito envolvido na igreja. Vivenciaram o encontro de casais com Cristo, já foram coordenadores de comunidade, entre tantas outras missões. A fé foi transmitida aos filhos dentro de casa e, através do exemplo dos pais, eles foram conduzidos na missão. Deus é o autor da nossa vida e eu gosto muito de dizer em tudo que a gente vai fazer, e nós transmitimos isso também para nossos filhos. Senhor, está em tuas mãos, seja feita a tua vontade. A família, ao longo do tempo, passou por momentos difíceis. O primeiro foi um problema de saúde em Fabrícia, onde ela precisou passar por uma cirurgia delicada na cabeça. E o segundo, um problema de saúde com seu Raimundo. Momentos de unir forças e confiar em Deus. Inúmeras vezes eu tive a oportunidade de sentir realmente Ele presente na nossa vida durante todo o meu tratamento. Ele deu 1001 provas de que a gente não estava sozinho, de que Ele havia feito uma promessa de milagre, de cura, e que nós iríamos sair vencedores dessa. Eu dou meu testemunho de vida e de milagre por onde quer que eu vá. Não tenho vergonha de falar da transformação que Deus fez na minha vida. Então, eu sou um milagre. Às vezes eu me perguntava, mas Senhor, por que comigo, né? Mas como eu ia para a igreja todo santo dia para o trabalho ali na igreja, a primeira coisa que eu chegava lá, eu ia na capela do Santíssimo. E fortalecer. Aí entregava ela, entregava todos eles, os que estavam bons e os que estavam doentes. Mas é assim mesmo a vida, né? Tudo tem suas provações. A filha mais nova do casal relata que na dor era visível perceber a real presença de Deus na sua família.
Se a gente já era unido, a gente ficou muito mais fortalecido e era muito engraçado quando as pessoas chegavam aqui e achavam assim que iam encontrar a gente triste, cabisbaixo, mas não, a gente estava sorrindo, feliz, animado, brincando. E o exemplo de unidade da família é transmitido de pai para filho. O filho mais velho, Fábio Nascimento, já é casado e possui 2 filhos, Maria Flor e João Marcelo. Ele ressalta a importância que sua formação teve para cuidar e educar seus filhos. Tudo que eles fizeram comigo, eu tento fazer com meus filhos também. Coisas boas, né? Então, só tenho a agradecer esse exemplo que eles 2 têm dado na minha vida, para que eu possa também fazer e rezar para que meus filhos também sejam da mesma forma. A esposa de Fábio também afirma as qualidades que a família Nascimento tem quando o assunto é fé e união. Eles têm mesmo essa fé e com eles eu também já aprendi muito, né? Eu sempre dizia, quando eu comecei a namorar com o Fábio, eu dizia, Fábio, mas a sua família é tão bonita que todo domingo eles se encontravam, a família estava unida ali, sempre para estar compartilhando a semana do outro. E a minha família é toda distante, né? Que mora cada qual num canto. E eu não tenho essa vivência assim, não tinha, né? E isso me encantou. E eu sempre falei para ele que o que me encantou também pela família dele foi isso. Esse aconchego, essa fé que eles tinham, que casou com a minha fé que eu também tenho, entendeu? E aí a gente só faz se fortalecer. E assim, unidos nos momentos felizes e tristes, é que a família testemunha a fé em Deus. Uma fé capaz de alcançar gerações. Ave Maria, cheia de graças, Senhor convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendito é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, de nossa morte. Amém. Minha família, minha base. Nós queremos agradecer, então, a toda a família do seu Raimundo e da Dona Maria das Dores por ter acolhido a equipe do programa Em Tuas Mãos aí na sua casa, mas também por ter testemunhado para você que nos acompanha neste momento um pouco da sua história de vida, de superação e de muita fé em Deus. Que o Senhor possa abençoar cada vez mais a família, o lar de vocês, tá bom? É preciso ter fé, força e coragem para enfrentar os desafios que a vida atual nos oferece. E é justamente sobre esse assunto que você acompanha agora esta entrevista. Olá, no quadro Bons Conselhos de hoje, nós vamos conversar agora com o padre Fabrício Damasceno sobre os últimos acontecimentos no nosso país, acontecimentos tristes, inclusive. Padre, seja muito bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Obrigado. Para nós é um grande prazer estar com vocês no quadro Bons Conselhos. Então vamos começar falando a respeito desses últimos acontecimentos, essas tragédias que aconteceram em nosso país. Muitas pessoas se abalaram de alguma forma com o que aconteceu. Qual o seu conselho? Como a gente deve lidar com esse tipo de acontecimento da melhor forma possível? Na maioria das vezes, e isso eu esclareço para todos os telespectadores de uma maneira geral, é necessário que nós olhemos com uma certa naturalidade orante. Na perspectiva de fé, eu penso que mais do que nunca todas e quaisquer dificuldades que a gente possa ter em nível de vida, elas passam por situações as mais diversas. Então, assim como eu possa ter a perda de alguém na família, ou passar por um desemprego, ou passar por outras situações as mais diversas, isso gera um impacto em nível pessoal. O que você nos fala é justamente de impactos sociais que, às vezes, fazem uma comoção nacional. Normalmente, infelizmente, nenhum país ou nenhum estado livre do mundo vai estar justamente eximido desse tipo de situação. Nós pensamos que, infelizmente, isso num mundo às vezes caótico, que muitas vezes temos, às vezes vem a acontecer. Às vezes,
o que nós não estamos preparados é um efeito dominó destes fatos. E este efeito dominó é o que infelizmente tem acontecido agora no início do ano. Então, padre, diante dos últimos acontecimentos, muitas pessoas se abalaram de alguma forma, principalmente com essa sucessão de tragédias que aconteceram no Brasil. Como as pessoas devem encarar da melhor forma possível para lidar com esse tipo de tragédia? Neste sentido, eu penso que mais do que nunca, às vezes o nosso olhar ele se amplia na atualidade em relação ao social. Por quê? Porque nós temos um olhar agora focado para dificuldades ou problemas, os mais diversos que atingem toda uma população e toda uma sociedade. Normalmente, cada um de nós, às vezes, passa por esses problemas os mais diversos e em nível pessoal. Mas quando isso acontece em nível social, nós vamos tendo aquilo que nós podemos chamar na atualidade de uma comoção nacional. É o caso de Brumadinho, né, as situações mais diversas das chuvas provocando desabrigo da população, o caso infeliz dos meninos que morreram no CT do Flamengo. Enfim, nós vamos estar tendo situações as mais diversas. Porém, nós não estamos acostumados com este efeito dominó que vem acontecendo. Às vezes nós não estamos bem preparados para isso. E nós, enquanto cristãos, somos convidados a provocar um anseio de fé, um desejo de ter mais fé, ou então de colocar a nossa fé, podemos dizer, de forma usual. Nós somos convidados a nos utilizar da fé para suprimir, ou melhor dizendo, para superar todos esses problemas, seja em nível pessoal, no primeiro momento, seja em nível social. E como nós cristãos devemos nos preparar espiritualmente para lidar com esse tipo de situação, esse tipo de tragédia? Normalmente nós não temos, podemos assim dizer, uma receita de bolo para isso, enquanto cristãos que somos, ou em quaisquer outras dimensões de fé. Nós somos, de uma forma muito clara, às vezes levados a lidar com esse tipo de problema quando eles acontecem. Mas o interessante é que para nós, enquanto cristãos, nós nos balizamos pela fé, nós nos tornamos justamente mais capazes de superar essas situações quando nós cremos que poderá haver uma intervenção de Deus, no caso dos cristãos, ou de outras manifestações de fé, de acordo com a manifestação de cada pessoa enquanto humana. Mas para nós, enquanto cristãos e católicos, nós nos balizamos pela fé. Nós somos homens e mulheres de fé. E a partir da fé, nós somos levados a crescer nesta fé. E como poderíamos crescer? Pela frequência, pela pertença, por estar mais próximo dos sacramentos, por estar pertencendo a alguma agremiação de fé ou a alguma pastoral que me possa possibilitar isso. Isso é fundamental. Penso que uma preparação realmente não aconteça a contento quando eu pense, por exemplo, em estar fazendo uma imunidade a esse tipo de situação. Elas sempre acontecerão, infelizmente. O interessante é nós nos prepararmos de uma forma adequada, não como receita de bolo, mas como alguém que quer crescer na fé. E como nós devemos estar preparados para ajudar o próximo em uma situação como essa? Uma das características cristãs mais notórias é a questão da solidariedade. Nós, enquanto homens e mulheres de fé, somos levados sempre a uma ajuda do outro, a fazer aquilo que, inclusive, a própria Escritura nos diz. Devemos sorrir com os que riem e devemos chorar com os que choram. Então, sentir a alegria do outro ou sentir a sua dor faz parte da nossa própria existência enquanto cristãos. Nós devemos, de verdade, abraçar esta causa enquanto nossa, independente de quem seja e independente da distância. Por isso que, graças a Deus, muitos grupos espalhados por todo o mundo, ou até mesmo frente às dificuldades que aconteceram no Brasil nestes últimos tempos, muitos grupos se mobilizaram para enviar água, para poder fazer com que eles tenham uma ajuda a contento vinda de cada um de nós. E isso é fundamental, porque a expressividade da nossa fé é no amar, é no externalizar o nosso amor. O amor não é algo etéreo, assim como também a vivência da fé não é algo etéreo, ou podemos dizer abstrato, não é algo fora do chão, mas nós expressamos a nossa fé a partir do amor solidário que externalizamos para o outro.
Eu acho que quando nós fazemos isso, não somente nos sentimos melhores, como tornamos o mundo melhor. Padre, para finalizar, algumas pessoas chegaram a afirmar que o ano de 2019 está só começando, mas começou com muitas tragédias, com muitos problemas. Que mensagem de fé e de esperança o senhor deixa para essas pessoas? É importante que nós não tenhamos, de modo algum, enquanto cristãos, uma visão negativista ou pessimista acerca de tudo o que está acontecendo. São fatos infelizes que, infelizmente, aconteceram justamente no nosso meio, mas não por isso perdemos a esperança. Afinal de contas, a fé, ela embasa a nossa esperança. Se nós cremos, é porque nós esperamos. Nós esperamos dias melhores, nós fundamentamos a nossa esperança em algo melhor. É notório a gente ver isso quando, nas principais tragédias já acontecidas no mundo, a gente vai se dar conta de uma realidade. Nós vamos nos dar conta da realidade de que, passando por determinadas tragédias, as pessoas humanas caem na conta de poder ajudar mais o outro e, assim, favorecer uma melhoria, não somente em nível pessoal, mas também comunitário e social. Penso que, mais do que nunca, essas tragédias nos devem unir para que nós, de verdade, como cristãos que somos, como pessoas de esperança que somos, tenhamos a certeza de lutarmos e de querermos um mundo melhor, onde situações como essas, na dependência das respectivas responsabilidades, não venham a acontecer novamente. Se Brumadinho houve um erro humano, queremos lutar para que isso não ocorra mais. Se as situações que aconteceram no CT do Flamengo, de alguma forma, foi identificado algum erro humano, que isso não aconteça novamente. Afinal de contas, vidas foram perdidas. Então, a nossa esperança está fundamentada, de verdade, na solidariedade que devemos ter e, principalmente, no desejo frutífero de não ver mais essas situações ocorridas. Nós agradecemos a participação do Padre Fabrício Damasceno aqui conosco no quadro Bons Conselhos. Muito obrigada, Padre. De verdade, nós queremos agradecer a você, Ana Paula, e a todos os telespectadores para que este quadro não seja mais um na vida da gente, mas que nós nos apropriemos destes bons conselhos para tornar o mundo melhor. Um abraço grande. E olha, gente, só em 2019 a Arquidiocese de Teresina já criou 2 novas paróquias. A primeira foi ali na região norte do Piauí, na região de Miguel Alves, e a última, recentemente, foi na região da Vila Irmã Dulce, zona sul de Teresina, é a paróquia Beata Irmã Dulce dos Pobres. A nossa equipe esteve presente durante este momento e traz mais informações para você. Com o intuito de aproximar cada vez mais a Igreja dos Cristãos, a Arquidiocese de Teresina criou no domingo, dia 10 de fevereiro, a paróquia Beata Irmã Dulce dos Pobres, a segunda de 2019. A apresentação do novo pároco e vigário foi realizada durante uma missa presidida por Dom Jacinto Brito, na igreja matriz da nova paróquia. Para nós é uma imensa satisfação poder dizer a todos os irmãos e irmãs que é a segunda paróquia que estamos criando neste ano. Uma na zona rural, com sede na zona rural, São Bernardo de Claraval, com um padre, com uma semana de padre, assumiu a paróquia. E hoje estão chegando os frades conventuais e assumem também essa nova paróquia que nós estamos criando nessa região. 2 padres residentes, a paróquia terá uma boa assistência e eles ainda poderão dar um suporte para outras necessidades da arquidiocese. Antes de se tornar paróquia, a comunidade foi uma diaconia, administrada pelo diácono Paulo Afonso. Ele acompanhou toda a missão de evangelização desde o início e destaca a participação ativa dos fiéis na vida pastoral. É um momento assim tão especial nesse dia, em que o próprio Evangelho nos convida a lançarmos as redes, não ter medo e lançar as redes com fé. E a caminhada dessa comunidade, agora paróquia, foi exatamente isso. Foram pessoas que lançaram suas redes, confiaram e Deus agora presenteou todos eles com 2 padres, onde eles vão ter, sobretudo, a presença maior, número maior de missas, famílias que vão ser acompanhadas sempre com eles. Ou seja, para nós é uma alegria, porque nós fizemos parte um pouco da história, desse crescimento.
e a gente parte agora para outra missão, com um novo desafio, sendo obediente, né, à própria igreja, ao Santo Evangelho. Diácono Paulo vai assumir uma nova diaconia na região da Santa Maria da Codipe 3. E para administrar a nova paróquia, os frades franciscanos conventuais vieram do Maranhão. Frei Josué Oliveira é o pároco e Frei Gleison Conceição, o vigário paroquial. Cada missão é sempre um desafio, mas é importante quando a gente se doa para evangelizar, para o reino, as coisas de Deus vai nos ajudando a fortalecer cada vez mais o nosso carisma franciscano. Então, como eu sou franciscano, né, então nós estamos dispostos, eu estou disposto, a família franciscana está disposta a servir, ir ao encontro do outro para anunciar o Evangelho a todas as criaturas. Nós temos muitos a oferecer a essa comunidade, esperamos contar com todo o povo de Deus, com suas orações, com sua ajuda e, como diz um dos nossos primeiros missionários, Frei Mário Guide, mais do que ensinar, nós viemos também aqui aprender com esta pequena porção da Arquidiocese de Teresina, confiada a nós, frades franciscanos conventuais. A paróquia Beata Irmanduce dos Pobres possui 6 comunidades na região da Vila Irmanduce. E o novo pároco fala sobre os projetos que vão ser desenvolvidos a partir de agora. É trabalhar com o povo, né? Tendo aquela simplicidade, a comunicação, trabalhando sempre os grupos, né? Porque eu acho bonito quando os grupos, movimentos, né? Os grupos sejam bem criativos e assim possamos alcançar cada vez mais a evangelização para o reino de Deus, mostrando aquele carisma franciscano aonde nós estivermos. E olha, já foi dada a largada da 24ª edição da Caminhada da Fraternidade. A nossa equipe esteve presente durante o lançamento do evento e traz mais informações para você. Na noite da última quinta-feira, dia 14 de fevereiro, foi realizada a cerimônia de lançamento oficial da Caminhada da Fraternidade 2019. O tema dessa edição é Abraço, Nosso Laço com o Outro. Ricardo Lima, que faz parte da organização do evento, fala sobre como essa temática foi pensada. A gente se reuniu muito no final do ano passado, pensando qual seria essa temática que a gente quer trazer para a reflexão do povo de Teresina e, por que não, de todo o estado do Piauí. E o que nos veio muito à mente, o nosso coração e de inspiração, são as palavras do nosso Papa Francisco, né? Veja que o ano passado, mais ou menos por o mês de outubro, o Papa Francisco ele enviou uma mensagem a todos os cristãos do mundo inteiro sobre o cuidado que a gente precisa ter com os mais frágeis, né? Exatamente no Dia Mundial do Pobre. E isso tem tocado muito o nosso coração e não foi diferente na Caminhada da Fraternidade. A Caminhada da Fraternidade, como todos os cristãos, não pode se regozijar e se alegrar se a sua finalidade última não seja aquelas pessoas mais frágeis. Então, por isso veio essa temática do abraço. O abraço é esse gesto em que a gente, em todas as nossas ações, seja na família, no trabalho, na sociedade onde a gente vive, nós precisamos ter e acolher essas pessoas que mais precisam. Então é esse gesto, nesse gesto de abraçar, a gente quer fazer com que a sociedade, a cidade de Teresina reflita que nós não podemos ser felizes sozinhos. Para o Padre Tony, a melhor maneira de vivenciar a Caminhada da Fraternidade é participando. É sair do seu esconderijo de egoísmo, porque quanto mais nós nos isolamos no seu bem, bom e melhor, mais nós somos frustrados, chatos, egoístas. Então a melhor maneira é participar. O evento de lançamento contou com a presença da imprensa, autoridades locais e a comunidade. Além desse evento, no último domingo foi realizada também uma missa de envio na paróquia Santa Luzia, no bairro Promorá. A 24ª Caminhada da Fraternidade será realizada no dia 9 de junho, com concentração na Igreja de São Benedito. Vamos conhecer agora o projeto Bordando Histórias de Vida. É um trabalho desempenhado por mulheres que compartilham juntas o dom da arte. O projeto Bordando Histórias de Vida já está há quase 2 anos na comunidade de Nossa Senhora das Candeias, localizada na Forania Leste. Mulheres, em sua maioria senhoras, passam as tardes com agulha, linha e um tecido na mão, bordando e conversando sobre diversos assuntos da vida.
A iniciativa de criar esse grupo partiu do padre Amadeu Matias, que convidou a psicóloga Delite para pensar em um projeto de integração de mulheres da comunidade através da arte. Aqui a gente discute sobre o feminino, trabalhamos numa perspectiva da roda freiriana, nós lançamos um tema e cada uma vai falando a respeito desse tema. A princípio nós contamos histórias das nossas infâncias, da nossa juventude, da nossa relação em família, do que era essa mulher numa relação de casamento, de família, de filho, de cuidado. E assim a gente ia abordando e falando as nossas histórias, compartilhando nossas histórias. E tem sido um espaço de muita gratificação, porque a gente tem visto dos diferentes temas e das diferentes problemáticas. À medida que a gente costura, que a gente conta essas histórias de vida, vamos nos conhecendo e nos trabalhamos. Jesus é a palavra e bordando histórias, na verdade, ao tempo em que há alguma atividade manual de expressão da arte, mas é também uma conversa da própria vida. E precisamos da palavra, precisamos da comunicação, precisamos de ouvir, de ser ouvido, precisamos de estar juntos. Então, esse projeto tem esta finalidade de viver a evangelização nessa perspectiva da humanização. Quanto mais humanos nós formos, tanto mais divinos nós seremos. As primeiras reuniões aconteciam aqui, debaixo dessas árvores, com apenas 5 mulheres. Com o tempo, o projeto foi ganhando cada vez mais adeptas e hoje conta com 20 mulheres que participam diretamente no projeto. E as reuniões acontecem agora dentro da igreja de Nossa Senhora das Candeias. Tereza Cristina e Neuza Farias participam do projeto há um pouco mais de 6 meses. Elas relatam sobre a importância da arte nas suas vidas. Eu já trabalho aqui na igreja, na parte de liturgia. E o projeto surgiu já há 2 anos, eu fui convidada a participar. E fiquei protelando participar porque eu não tinha nenhuma habilidade de agulha e linha, né? Mas aí no momento que eu vim, eu gostei muito e hoje eu já me sinto assim bem gratificada por já estar fazendo alguma coisa de bordado, né? Então muita gente deixa de vir achando que não, eu não sei bordar, o que eu vou fazer lá? Mas aqui a gente aprende. A gente interage, a gente conversa, é um grupo muito bom. Eu acho essas peças lindas, maravilhosas e que ajudam não só em termos de trabalhos manuais, mas nos ajuda emocionalmente, ajuda a desenvolver a nossa mente, né? Ajuda, por exemplo, eu como sou professora, né, e trabalho com a questão intelectual, quando você trabalha com a arte, com trabalhos manuais, você desenvolve outra área do cérebro, né? Então, é uma forma de nós também nos desenvolvermos, trabalharmos o nosso futuro como pessoas, evitando doenças, né? Porque o nosso emocional vai sendo trabalhado e a nossa parte manual também, né? Ana Lúcia está no projeto desde o início. Ela destaca sobre essa iniciativa como lazer e distração para as mulheres que estão com tempo livre em casa. Nós vimos nisso uma oportunidade delas ter um lazer e ainda ganhar um dinheirinho, porque com a venda, 50% é da igreja, até porque nosso material todo é doação, e os outros 50% é para quem bordou a peça. E a sogra de Ana Lúcia é Dona Terezinha, que faz a alegria do grupo. Não vai pelo bordado, mas vai para contar algumas histórias engraçadas. Venho só distrair, contar alguma anedota que eu passo a semana pedindo para me ensinarem. Aí venho para poder preguiçar aqui. Se eu estivesse lá em casa, eu estava trabalhando. Melhor que eu acho é a amizade que a gente faz aqui, sabe? Aí a gente cuida mais dos programas da igreja. E assim, através de projetos como esses que trabalham a integração através da arte, que as mulheres se divertem, aprendem a bordar e ainda partilham histórias e experiências de vida. E sobre o resultado desse trabalho, a gente deixa a arte falar por si.
E já iniciaram os preparativos para a 5ª edição do Teresina Ressuscita com Cristo. E você vai saber mais informações nesta reportagem. Os preparativos para a 5ª edição do Teresina Ressuscita com Cristo já estão sendo feitos. Durante a semana, foi realizada uma reunião para definir alguns ajustes referentes a essa edição, que conta com novidades, como destaca Socorro Solano, que faz parte da organização. A grande novidade desse ano, está sendo uma coisa muito bonita, é a peregrinação da imagem do Cristo ressuscitado, né? Já temos mais de 10 paróquias agendados, né, para justamente, ou no fim de semana, ou durante a semana, né? Cada paróquia vai receber a imagem e ali é muito bonito se as pessoas já tivessem as camisas, não é? Porque o evento fica muito mais bonito, não é? Com todo mundo vestido no dia da procissão. E hoje, no dia 17 de fevereiro, a imagem do Cristo ressuscitado está na paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, no Dirceu 2. No dia 24, a imagem estará na Diaconia Santa Edviges, no Vamos Ver o Sol. No dia 10 de março, na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, na Vermelha. No dia 17 de março, na paróquia Santíssima Trindade, bairro Primavera. No dia 31, no Santuário de Santa Cruz dos Milagres, no município de Santa Cruz dos Milagres, localizado a 194 quilômetros de Teresina. No dia 6 de abril, a imagem estará na área pastoral Nossa Senhora de Guadalupe, no bairro Pedra Mole. No dia 7 de abril, pela manhã, a imagem estará na paróquia São Joaquim, bairro São Joaquim, e à noite no Santuário São Francisco de Assis, no Dirceu 1. E no dia 14, a imagem chega à paróquia Nossa Senhora da Vitória, no bairro Planalto Uruguai. E as camisas da 5ª edição do Teresina Ressuscita com Cristo já estão sendo disponíveis para venda, no valor de R$20. O melhor local é o Paulo VI, não é? De segunda a sexta, pela manhã, com a Alexandra. Mas também as paróquias, né? Elas já estão começando, cada paróquia já está começando a pegar as camisas, não é? E levar para as suas paróquias. E os paroquianos, então, podem procurar na sua própria paróquia ou perguntar, não é? Sugerir o padre para pegar no Paulo VI o mais rápido possível, né? Não tendo na paróquia, elas devem buscar justamente o Paulo VI. O Teresina Ressuscita com Cristo será realizado no dia 21 de abril, com caminhada saindo do Parque Poticabana até o complexo turístico da Ponte Estaiada, finalizando com a missa. É maravilhoso começar o dia do Senhor, o domingo, dizendo: Senhor, em tuas mãos. É o nosso programa semanal com você, irmão, irmã, que está sequiosa de ouvir a palavra de Deus. E é hoje o próprio Jesus quem sacia esta nossa sede com o grande sermão da montanha. O texto do Evangelho que é lido em todas as nossas celebrações católicas neste domingo é tirado do Evangelho segundo Lucas, porque estamos no ano C da liturgia, no capítulo 6, precisamente as bem-aventuranças. Só que as bem-aventuranças, segundo Lucas, elas são acompanhadas também dos ais. É como quem diz: você é feliz, você é infeliz. Quem é que Jesus chama no seu reino de felizes? Ele diz: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. E ele vai desenvolvendo as 8 bem-aventuranças. Parece uma contradição com aquilo que nós hoje chamamos de felicidade. Quem é que vai dizer que uma pessoa é feliz porque está chorando? Mas o choro aqui não é por causa de uma dor física, não é por causa da perda de um ente querido. A dor é por aquilo que se vê de errado, se vê de torto, e a gente sabe que precisa ser endireitado. Então chora pelas circunstâncias adversas àquilo que causa felicidade. Bem-aventurados vós que agora tendes fome. Por quê? Porque aqueles que têm fome
tanto do pão material quanto de saciar o coração com o seu Deus, essas criaturas serão saciadas. Quer dizer, quem deseja mesmo a Deus e quem nele confia não será confundido. Ao passo que aqueles que já estão fartos, aqueles que acham que tem Deus na barriga, como se diz popularmente, esses nem procuram mais a Deus, nem sequer têm mais esta pobreza de espírito. Quer dizer, que o espírito não é orgulhoso, não é autossuficiente, mas é um espírito aberto, humilde. Aliás, falando sobre os pobres de espírito, eu me lembro no ano passado, eu pregava em uma determinada igreja e o evangelho era esse de hoje. E um senhor chegou para mim e disse: olha, eu quero lhe agradecer porque há quanto tempo eu escutava esse evangelho falando dos pobres de espírito e eu achava pobre de espírito a pessoa boba, é a pessoa que não tem alcance das coisas, é um pobre coitado. E o senhor foi explicar que Jesus exalta os pobres em espírito, são aqueles que não têm um espírito vaidoso, que não têm um espírito presunçoso, mas têm um espírito confiante em Deus, desprendido de si e confiante em Deus. Esse é o pobre de espírito. Não aquilo que popularmente é um pobre de espírito, como quem diz, é um bobo, é uma pessoa que não entende nada. E como dizia antes, Mateus tem essa característica de falar dos ais. Diz: mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Aqui está muito claro, Jesus não está contrário a que nós tenhamos bens para a nossa vida. Ele criou os bens para nós. Deus criou os bens para nós. Mas o que ele está dizendo é que quem encontra sua felicidade, sua consolação em bens que passam, significa uma pessoa infeliz. Ela não descobriu a felicidade. Um outro exemplo, para nós concluirmos, é dizendo: bem-aventurados vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Quem ri em cima de coisas que são passageiras, em cima de coisas que são para esmagar o outro, em cima de coisas que têm um prazer de um momento, mas que não têm consistência. Então, esses são os ais. Que nós sejamos, de fato, felizes por confiar no Senhor. E por hoje é só, mas antes eu quero lembrar você que nos acompanha que o programa Em Tuas Mãos e também a Arquidiocese de Teresina estão presentes nas redes sociais, tanto no Facebook como também no Instagram. Nós também estamos presentes no canal do YouTube, por isso eu convido você a acessar o nosso canal, a se inscrever e também acompanhar todo o conteúdo que é exibido aqui no programa Em Tuas Mãos, também nesta mídia social, tá certo? A você, então, eu desejo um abençoado dia e a gente se encontra no próximo domingo com mais Em Tuas Mãos.